Eu converso com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence. Boa noite, ministro. Boa noite. Obrigado por estar aqui conosco. É um prazer. Bom, 25 anos depois, qual é o balanço que o senhor faz da nossa Constituição? Olha, eu acho, apesar das circunstâncias extremamente difíceis e problemáticas com que foi elaborada, de onde vêm esses defeitos de que se falava, sua extensão inevitável depois de 20 anos de regime ditatorial, autoritário, o saldo positivo da vivência da Constituição de 88 é altamente elogiável. Afinal de contas, são 7 eleições gerais em situação de absoluta estabilidade institucional. Talvez esse seja o período mais longo de estabilidade democrática mais no longo Brasil. de estabilidade e com um país diverso, um país de outra complexidade e com episódios como o impeachment presidencial que poucos países viveram até o fim e que nós vivemos com uma circunstância, cada passo do processo sendo levado ao Supremo Tribunal que ou legitimava ou adequava aquele andamento aos ditames da Constituição e da lei. Desculpe, daqueles pontos que a gente viu e que ainda precisam de regulamentação, o que o senhor julga que são prioritários? Quais deles? Olha, há vários pontos. Estabilidade no emprego, aposentadorias ainda a regulamentar, um capítulo da reforma agrária, que não é por falta de lei, que é um capítulo em que, evidentemente, a Constituição regrediu sob o texto anterior e as leis ainda foram mais tímidas que a própria Constituição. Mas isto é inevitável. É uma Constituição longa, já se disse e se repetiu. Longa por quê? Porque depois de 20 anos de um regime fechado... Havia muito a consertar, né? Havia muito a consertar e era natural que todas as forças sociais buscassem ao menos uma menção no texto constitucional. Nós vivemos recentemente, nos últimos anos, alguns embates entre o Supremo e o Congresso, justamente por causa daquilo que a reportagem mostrou. Na falta de legislação, o Supremo interveio. Perfeito. O senhor acha que o Supremo agiu corretamente ou o senhor acha que o Congresso é quem tem a exclusividade para resolver assuntos que são verdadeiramente polêmicos? A própria Constituição previu um mecanismo de complementação do seu texto, que é o mandado de injunção. Durante muito tempo, o Supremo Tribunal o entendeu como um mecanismo que quase se igualava ao da ação de inconstitucionalidade por omissão. A partir de um certo ponto, o Supremo foi evoluído, estabelecendo, às vezes, prazo para que o Congresso legislasse sob pena de aplicar-se a legislação ordinária possível. O exemplo mais marcante de que eu ainda participei do Supremo é a greve no serviço público. Nós vivíamos uma situação de absoluta anomia. Não havia uma regra para o serviço público? Não havia nada, até porque era proibida. E em alguns pontos até punida criminalmente. Isso na época da ditadura? Na época da ditadura. E o Supremo, então, adotou, depois de longas discussões, depois de dezenas de mandados de injunção, providos para como era da jurisprudência inicial, para apenas comunicar ao Congresso que ele estava em mora, que ele estava devendo à nação uma legislação sobre o assunto, ante as consequências dessa anomia, dessa falta de normas, o Supremo se viu na contingência de uma solução
positiva. Adotou a lei dos serviços privados com as adaptações necessárias. É claro que é uma solução provisória. Todas essas decisões do Supremo Tribunal que, de certo modo, preenchem vácuos da regulamentação constitucional são provisórias. E o Congresso Porque precisa agir. o Congresso está sempre aberto. Mas é evidente, Isso é da vida política, de certa é da forma. vida política. Não é porque o Congresso seja preguiçoso que não há regulamentações em muitos pontos. A política tem o seu próprio tempo. Tem o seu próprio tempo e, quando as forças contrapostas, nenhuma tem força, número, bancadas para se afirmar sozinha, o que se faz são os compromissos dilatórios. Joga-se para a lei ordinária, mas também para a lei ordinária é preciso um grau de consenso que, em alguns pontos, não existe. Ministro, muitíssimo obrigado pela sua participação no Repórter Brasil. Uma boa noite. Boa noite, foi um prazer.